Pessoal, vamos agora para a resolução do exercício 2, tá? No exercício 2, enunciado. No plano cartesiano a seguir, o polígono 2 é uma translação do polígono 1. Então nós temos aqui no plano cartesiano o polígono 1, representado à esquerda, tá? E temos aqui à direita o polígono 2. Notem, ó, que o polígono 2 ele é uma translação do polígono 1, que apenas mudou de posição. Ele foi deslocado para a direita. As dimensões continuam a mesma, o tamanho ainda do polígono ainda é o mesmo, mas o polígono 1 ele foi deslocado à direita. Tá? E aí nós obtivemos aqui uma translação do polígono 1 que gerou o polígono 2. Continuando, ó, item A. Quais são as coordenadas dos vértices do polígono 2? Então, eu vou destacar primeiro os vértices do polígono 2. Tá? Vou destacar em azul. Pode ser que esteja um pouco difícil para vocês verem pela lousa, pela imagem, tá? Mas conforme eu for marcando o vértice, eu vou falando o vértice que eu estou marcando, tá? Então no polígono 2, ó, nós temos o vértice D, nós temos o vértice I, vértice J, vértice K, vértice L, vértice M, vértice N e por último aqui o vértice O. Foi pedido para a gente marcar as coordenadas dos vértices. Então, eu vou começar pelo vértice D e dá para a gente perceber que o vértice D ele é simétrico ao vértice A. Tá? Por translação, por simetria de translação. Então ele corresponde ao vértice A do polígono 1, tá? Por translação, então ele é simétrico. Então o vértice D ele tem coordenada 6 no eixo X, no eixo horizontal, e coordenada 2 no eixo Y. Então 6 e 2. Próximo vértice, o vértice I. O vértice I, ele tem coordenadas 8 no eixo X e 0 no eixo Y. Vértice J, 10 no eixo X, 0 no eixo Y. Vértice K, vértice K, 12 no eixo X e 2 no eixo Y. Vértice L, eu vou continuar aqui embaixo, tá? Porque não cabe mais aqui para trás. Então, vértice L, coordenadas 10 no eixo X e 2 no eixo Y. Então, 10, 2. Vértice M, 10 no eixo X e 4 no eixo Y. Então, vértice M, 10 no X, 4 no Y. Vértice N, coordenadas 8 no X e 4 no Y. E por último, o vértice O. Vértice O, 8 no X e 2 no eixo Y. Bom, vocês têm o item B. Quantas unidades foram adicionadas às abscissas? Lembrando que as abscissas são os pontos do eixo X de cada vértice do polígono 1 para se obterem as abscissas dos vértices do polígono 2. Bom, a gente pode partir de um ponto, por exemplo, eu posso partir do ponto H no polígono 1
encontrar o correspondente do ponto H no polígono 2, que é o ponto O. Então eu vou até destacar o ponto O. Então, o ponto H do polígono 1 tem como correspondente simétrico no polígono 2 o ponto O. Para eu saber quantas unidades foram adicionadas, basta eu partir do ponto H e contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades. Então foram adicionadas 6 unidades. Cada um dos vértices do polígono 1, tanto o vértice A, quanto o vértice B, quanto o vértice C, ou qualquer outro vértice que você escolher, a esses pontos foram adicionados 6 unidades à direita. Então quem mudou foi só a abscissa, só o eixo X. Percebam que o nosso polígono 2, a altura dele em relação ao eixo Y continua sendo a mesma. Então ele só foi deslocado à direita em relação ao eixo X. Para o eixo Y, ele não mudou a sua altura. Então a ordenada Y, ela não muda. Quem muda é só a abscissa X que mudou. E para qualquer ponto que você escolher, por exemplo, ponto B, encontro o simétrico do ponto B na outra figura, que é o ponto I. Do ponto B até chegar no ponto I, basta você contar quantas unidades foram deslocadas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades. Ou você ainda pode, por exemplo, marcar a coordenada X do ponto I. A coordenada X do ponto I é 8. A coordenada, o ponto correspondente na figura original, correspondente ao ponto I, é o ponto B. O ponto B tem coordenada X igual a 2. Então você pode fazer 8 menos 2 é igual a 6. Então você pode tanto fazer a subtração das coordenadas X dos dois polígonos, do original e do simétrico, ou você ainda pode vir contando de unidade a unidade, até chegar para você descobrir quantas foram. Tá certo? Então esse foi o item B. A cada ponto foram adicionadas 6 unidades à abscissa do polígono original. Tá certo? Bom, agora nós vamos para o item C. Represente na malha quadriculada o polígono 3, que será mais uma translação do polígono 1. Antes de eu fazer o 3, eu vou apagar o item A, tá? Então eu vou apagar o item A. Quem não tiver copiado o item A ainda, copia, por favor. E eu vou colocar a resposta do B, tá? Só um minutinho. Então no item B, você vai marcar lá, ó, foram adicionadas 6 unidades às abscissas do polígono 1. Bom, agora nós vamos para o exercício 3, tá? O item C. Represente na malha quadriculada o polígono 3, que será mais uma translação do polígono 1. Ó, se vai ser mais uma translação, então ela tem que ter as mesmas características da primeira translação. Na primeira translação, foram adicionadas 6 unidades a cada vértice, como nós já vimos. Então, são 6 unidades para a primeira, e você vai adicionar mais 6 para o segundo, para a segunda translação. Então, primeira translação para o polígono 2, polígono original,
Primeira translação para o polígono 2, segunda translação para o que nós vamos fazer agora. Então você pode fazer de duas formas diferentes. Primeira forma, você olha para o polígono original, e aí ao invés de você contar 6 e obter novamente o polígono 2, você vai contar 6 mais 6, então você vai contar 12. Então, por exemplo, o vértice B, que está nessa posição, você contaria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O vértice B vem para essa posição. No nosso caso, nós vamos continuar marcando, como nós terminamos aqui no ponto O, então eu vou continuar a sequência, tá? O, P, Q, R, S, tá? Então vamos lá, ó. A mesma coisa a gente faria para o vértice A. Então, por exemplo, o vértice A, uma figura original está nessa posição. Nós contaríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, o vértice P, deixa eu colocar verde mesmo, tá? Então, o vértice O foi o último que nós tínhamos marcado. Para continuar a sequência, ó, vértice P. O vértice P, eu posso até fazer diferente. Para eu não ficar com duas letras aqui no mesmo vértice, eu vou marcar só o K aqui. Tá? Só o K. Então fica o K aqui, simétrico ao A. E depois simétrico ao B, nós vamos colocar aqui vértice P. Agora eu continuo, tá? Na sequência correta. Então vértice C, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Que seria o vértice Q. Se você não quiser pegar a figura original e ficar contando 12 até aqui, por acaso você falar assim, eu acho que é mais difícil e tem que contar muita unidade, é perigoso eu fazer errado. Então o que você faz? Da figura 2 para a figura 3 que nós vamos desenhar, faz da mesma forma como foi feito da figura 1 para 2. Então você faz assim, ó, da figura 1 para 2, nós adicionamos 6 unidades a cada vértice. 6 unidades, eu vou até fazer a flechinha aqui que foi para a direita. Ó. Nós colocamos 6 unidades à direita para cada um dos vértices do polígono 1 para o polígono 2. Então, ao invés de eu sair do 1 e querer vir direto para o 3, eu posso sair do 2 e marcar, a partir do 2, 6 unidades à direita para cada vértice. Ó, o último vértice aqui, o J, para a gente ver que dá certo. Ó, J, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vértice Q. Então, o simétrico do J é o Q. Próximo vértice, vértice K. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, K, P, Q, R. Vou marcar aqui vértice R. Bom, próximo vértice seria o vértice L. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui. Vértice M. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui, vértice N, a partir do vértice N, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vértice O, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E por último aqui o vértice D, que nós já contamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, é só a gente unir os pontos, né, por retas para poder fechar o polígono. Tá joia? Então tá feito polígono 3, que é a segunda translação do polígono A. Deixa só eu ver se tem mais alguma coisa importante aqui para ser falado. Ó, quais as coordenadas dos vértices desse polígono? Então,
C. Vou começar pelo vértice K. Então, o vértice K tem coordenadas 12 no X e 2 no Y. Então, vértice K, 12 e 2. Vértice P, 14 no X, 0 no Y. Vértice Q, 16 no X, 0 no Y. Vértice R, 18 no X, 2 no Y. É S, T, U, V. Vértice S, 16 no X, 2 no Y. Vértice T, 16 no X, 4 no Y. Vértice U, 14 no X, 4 no Y. E por último, o vértice V. Vértice V, 14 no X, 2 no Y. 14, 2. Essas são as coordenadas dos vértices do polígono 3. Bom, virando a página na página 5, nós temos lá, ó, quantas unidades foram adicionadas às abscissas de cada vértice do polígono 1 para se obterem as abscissas dos vértices do polígono 3 em relação aos vértices dos polígonos 2 e 3. Então vamos lá. Do polígono 1 primeiro, em relação ao polígono 3, nós já vimos contado antes, nós vimos que são 12 unidades. Vamos partir pelo ponto A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Chegamos aqui no vértice K do polígono 3, que é simétrico ao vértice A por translação. A mesma coisa com o vértice B. Se eu partir do vértice B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, do polígono 1 para o polígono 3, são 12 unidades à direita. Tá? Eu vou apagar os vértices do polígono 3, tá? Para a gente poder terminar o item C. Então, ó, do polígono 1 ao polígono 3. Então, do polígono 1 ao 3, eu vou colocar 2 pontos aqui. Não vou escrever tudo por extenso, senão não vai caber, tá? Então, do polígono 1 ao polígono 3, foram adicionadas 6 unidades. 12, desculpa. 12. Bom? E também perguntou, e do 2 para o 3? Bom, do 2 para o 3, ó, a partir do vértice L. 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades para obter o vértice S. Então, do polígono 2 ao 3, agora sim 6 unidades. Tá joia? Ó, eu vou deixar de tarefa para vocês o exercício 3 da página 5, tá? O enunciado do exercício pede-se: considere o quadrilátero
ABCD representado no plano cartesiano a seguir. Então tem um quadrilátero representado que vai ser o quadrilátero original. No item A ele pede, represente na malha quadriculada acima o quadrilátero A', B', C', D', formado ao transladar o quadrilátero ABCD 4 unidades à direita. Se você rever essa aula, pausar o vídeo no momento que você não entender, voltar um pouco o vídeo para você poder ver de novo, você consegue fazer o exercício 3. Tá? No item B, pede-se, escreva na tabela as coordenadas dos vértices dos quadriláteros. Então é para você considerar primeiro o polígono original. No caso aqui eu estou mostrando o polígono 1 e no próximo exercício é diferente, mas é só para você ter uma referência. Você vai marcar primeiro na tabela os vértices do polígono original e depois, na segunda coluna da tabela, você vai marcar os vértices do polígono simétrico, por translação, tá? Que vão ser aquele A', B', C', D'. Tá? E no item C, ele pede o que você observa em relação às coordenadas dos vértices do quadrilátero ABCD e do quadrilátero A', B', C', D'. Você vai fazer contar a diferença entre os vértices. Você vai verificar se ele foi adicionado à direita, como é o caso desse polígono 1, que para obter o polígono 2 foram adicionadas 6 unidades à direita. Vai verificar se aconteceu isso também lá. Pode ter sido à esquerda também, você vai ter que julgar na hora de fazer. E vai ter que verificar também se ele, além dele sofrer uma translação para a direita, se ele também sofreu uma translação para cima em direção ao eixo Y. Então você vai ter que observar isso aí, se a translação foi só horizontal, ou se a translação foi só vertical, ou até se a translação ela foi horizontal e vertical, que é o que pode acontecer também. Tá? Eu preciso fazer uma correção no exercício 1. Tá? No exercício 1, na hora de falar o nome do polígono trapézio, eu falei que o trapézio ele é um quadrilátero que tem um par de lados paralelos. Na verdade, ele é um quadrilátero que tem apenas um par de lados paralelos, tá? Certo? Então, na hora de falar de trapézio, você precisa olhar o quê? Você olhar se você tem apenas um par de lados paralelos. Se você tiver apenas um par de lados paralelos no quadrilátero, ele é um trapézio. Se você tiver mais do que isso, né, ele já vai ser retângulo ou por exemplo, quadrado, tá? Pode ser paralelogramo, tá bom? Ou losango, tá? Mas se tiver apenas um par de lados, trapézio. E se ele não tiver nenhum par de lados, for um quadrilátero qualquer, que não tem uma forma definida, falei bobagem. Não é que ele não tem uma forma definida, ele é um quadrilátero. Mas pode ser que ele não tenha pares de lados paralelos. Tá? Nesse caso, ele vai ser chamado apenas de quadrilátero. Ele não recebe nome especial, como trapézio, retângulo, losango. Tá joia? Gente, muito obrigado, tá? E até mais. Tchau, tchau.